Galera do Tudo em Foco, beleza? Tudo certinho com vocês? Hoje a gente está aqui para falar nada mais nada menos do que sobre doença de Chagas. Então, assim, a gente vai abordar todos os aspectos mais relevantes dessa patologia e a gente quer que vocês hoje saiam daqui sabendo essas principais características. Lembrando que essa aqui é uma aula introdutória e nós vamos abordar todos os temas que vão compor essa aula introdutória, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos aqui para o nosso material, que a gente não possa perder nenhum tempo, beleza? Então aqui estamos. Então estamos aqui em doença de Chagas, e aí eu dividi nesse mapa mental para ficar mais fácil para a gente. Então eu dividi de maneiras bem esquemáticas para que a gente consiga entender da maneira mais simples possível. Então vamos começar pela epidemiologia. Então, aonde essa doença ocorre? Essa é a epidemiologia. Onde que ela ocorre? Ela ocorre principalmente nas Américas. Então, assim, esses casos, por exemplo, na África, na Europa, não acontecem. Então, eles são predominantemente na América. E aí, mais precisamente, Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela. Você fala, pô, e o Brasil? O Brasil vai estar em destaque aqui porque estamos em terras tupiniquins, beleza? Então, no Brasil, onde é que ela acontece mais? Ela acontece geralmente em áreas rurais, que nós vamos ver quais são os tipos de hábitos desses componentes, né? Os hábitos do barbeiro, que a gente vai falar mais para frente, que é o vetor dessa doença, né? O principal vetor dessa doença. E aí, quais são as formas de transmissão? Então, já dei esse spoiler para vocês, mas quais são as principais formas de transmissão? A gente começa pela forma mais clássica, que é justamente a forma vetorial, perfeito? E como é que acontece essa forma vetorial? É por meio do triatomínio, é por meio do vetor, é por meio do barbeiro, beleza? E essa forma está em declínio. Por que essa forma está em declínio? Você vai se perguntar. Ela está em declínio justamente porque precisa ter esse vetor, o barbeiro. Então, essa forma ela tem acontecido cada vez menos. Porém, uma outra forma dessa doença está tomando parte, está tomando aquilo que era do vetor, né? Então, a forma oral ela está tomando a parte da forma vetorial. Por quê? Porque essa forma oral ela acontece por meio da alimentação, né? Então, ela acontece por meio da alimentação. E aí, como é que ela ocorre? Ela ocorre da seguinte maneira. Então, você imagina que você vai lá na feira, e aí na feira tem aquele tradicional pastel com caldo de cana. Então, ele pega aquela calda de cana in natura, e aí ele moe na hora e faz aquele negócio fresquinho, maneiríssimo, né? Então, o que acontece? Nesse momento em que o cara vai preparar o caldo de cana, o barbeiro, ele tem hábitos de vida que fazem com que ele habite essas plantações de cana, por exemplo. E aí, nessas plantações de cana, ele vai se proliferar. Então, assim, quando a gente tem um corte de cana, pode ser com que esse barbeiro esteja nessas plantações. E aí, ele vai junto com a cana. E aí, quando ele moe essa cana, ele pode moer o inseto junto. E quando moe o inseto junto, vai junto o Trypanosoma cruzi, né? Então, vai junto todos os parasitas ali, então você pode se infectar com uma grande quantidade desse protozoário, perfeito? Tranquilo, né? E aí isso também acontece por meio do açaí, como está sinalizado para a gente aqui em cima. Então, assim, a gente tem o açaí e o caldo de cana como sendo as principais formas de transmissão oral. Só que é o seguinte, você não precisa ficar preocupado com essa transmissão pelo seu açaizinho que você gosta de consumir aí na sua região. A não ser que seja no Pará, que aí já é um pouco mais complicado. Por que é complicado? Porque a gente tem uma lei atualmente que ela obriga que esses produtores desses insumos façam um processo de pasteurização. Esse processo de pasteurização, ele faz com que esse protozoário que está presente ali, que pode vir a estar presente, seja eliminado. E aí você consegue consumir com segurança. Então, por exemplo, onde eu moro aqui, que é no Distrito Federal, a gente consome muito açaí, mas esse açaí não tem uma grande quantidade ou melhor, dizendo assim, não tem uma chance tão grande de contaminação, porque o açaí que é vendido aqui, na sua maioria, ele é pasteurizado. Mas aí aqueles que não são pasteurizados, em regiões
que consomem esse açaí in natura podem ter esse barbeiro presente, e esse barbeiro pode estar contendo esse parasita e pode contaminar novas pessoas. Por isso que no estado do Pará a gente tem um grande aumento dessa forma de infecção por meio da doença de Chagas, beleza? A gente tem outras formas também. Que formas são essas? A gente tem principalmente a forma de transplante. Então, quando a gente tem um transplante de um órgão, por exemplo, em que o receptor é negativo para a doença de Chagas e o doador é positivo, então a gente pode ter uma reação, e essa reação ela pode vir a ser muito severa, ocasionando inclusive óbito, né, por meio da reação excessiva do nosso sistema imunológico. Além disso, a gente também tem a transmissão vertical. O que consiste a transmissão vertical? Essa transmissão vertical, ela consiste justamente no ponto em que a gente tem a transmissão da mãe para o filho, né? Então, assim, a gente faz a pesquisa de anticorpos tanto na mãe quanto no recém-nascido. E se essa mãe for positiva, a gente vai ver que a gente tem que pesquisar esses anticorpos no filho, né? Então, assim, se essa pesquisa de anticorpos na mãe testou positivo, a gente vai fazer a pesquisa de protozoários na criança, beleza? E se a gente conseguir identificar esses protozoários na criança, então a gente vai indicar e começar o tratamento o quanto antes, para que a gente tenha uma maior eficácia nesse tratamento. Agora, se essa pesquisa de protozoários for negativa, então a gente vai partir para o teste de sorologia. E aí, nessa sorologia, se a gente tiver um caso que for positivo, então a gente vai começar o tratamento. Então, esse aqui é a forma como a gente vai lidar com esse tipo de ocorrência, beleza? E aí a gente também tem a forma de transfusional. Então, assim, a gente pode ter acidentes, principalmente em laboratórios, com relação a esse sangue, o sangue de um doador que seja positivo, né? Apesar de ser bem baixa essa taxa aqui, beleza? E aí, o que mais a gente tem? Então, a gente terminou essa porção aqui, que é da epidemiologia, e agora a gente vai falar do parasita propriamente dito. Então, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente tem o Trypanosoma cruzi. Esse é o parasita responsável pela doença de Chagas, beleza? E esse Trypanosoma, ele pode assumir algumas formas diferentes. Então é importante que a gente saiba esse tipo de forma antes da gente partir para o ciclo de vida em que ele vai assumir, beleza? Então quais são as formas? A gente tem os tripomastigotas, e esses tripomastigotas são a forma infectiva. O que significa ser forma infectiva? A forma infectiva é a forma em que invade as nossas células, mas não somente isso. Invadem as nossas células e também essa forma de tripomastigota que vai invadir também o hospedeiro definitivo. Quem é o hospedeiro definitivo? O barbeiro, beleza? Então ele vai assumir essa forma também no barbeiro, só que ele vai ter a diferença. Nós vamos ter os tripomastigotas sanguíneos e os metacíclicos. Os metacíclicos são aqueles em que vão estar presentes no barbeiro. E esses vão nos infectar quando a gente estiver no ciclo do barbeiro. Já os sanguíneos são aqueles que estão no nosso sangue, em que o barbeiro pode picar, e aí esse barbeiro picando, ele pode ingerir essa forma de tripomastigotas sanguíneos, e aí vai começar a infecção no hospedeiro definitivo, beleza? Lembrando que essa divisão de hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário, eles vão levar em consideração tão somente o tipo de reprodução que acontece, se é a reprodução sexuada no hospedeiro definitivo ou não sexuada, que é o hospedeiro intermediário, beleza? Então aqui a gente tem as duas sendo formas infectivas e algumas características que são importantes para o reconhecimento desse protozoário, que são essas cinetoplastos, que são agregados mitocôndrias, que são bem característicos dessa espécie, e a presença de flagelos. Então, quando a gente tem um teste em que a gente quer identificar esses parasitas, se a gente identificar essas características, pode ser que a gente tenha a presença de tripomastigotas dos Trypanosomas cruzi. Beleza? Qual é a outra forma que a gente pode ter? A gente pode ter o
epimastigota, que é uma forma multiplicativa dentro do parasita. Beleza? Então a gente tem assim, esse epimastigota sendo a forma multiplicativa dentro do hospedeiro definitivo, né? Então assim, a gente tem essa forma, e essa forma ela possui membrana ondulante. Membrana ondulante é uma membraninha que parece uma onda de fato, que vai facilitar a identificação desse parasita. E aí a gente tem a última forma aqui, ó, que é a forma amastigota. Qual a importância dessa forma amastigota? Ela também é uma forma multiplicativa, mas dentro das células humanas. Então ela vai invadir os nossos tecidos, ou melhor dizendo, os tripomastigotas invadem as nossas células, e aí dentro das nossas células a gente tem a multiplicação desse parasita, só que na forma amastigota. Então a forma amastigota se multiplica, e aí depois a gente vai ver o que acontece na sequência agora, que é a parte do nosso ciclo de vida, beleza? Então vamos dar uma observada aqui, ó. Ciclo de vida. Então como é que a gente começa esse processo de infecção? Então, deixa eu só organizar certinho aqui, ó, para ficar aqui bonitinho. Beleza. Então como é que começa? Começa com a picada do inseto. Então o parasita ele vai entrar na nossa corrente sanguínea por meio da picada? Não, não é bem isso. A picada do inseto, eu coloquei aqui para ver como é que a gente acontece de fato. Olha, o inseto vai picar a nossa pele, vai ingerir o sangue, e aí, ao mesmo tempo que ele ingere esse sangue, ele vai defecar, ao mesmo tempo que isso acontece. E aí, onde é que vai estar o protozoário? Vai estar nas fezes do barbeiro. Entendeu? Então, nas fezes do barbeiro em que a gente vai ter esses protozoários. E aí, o que que acontece? Essa picada do inseto, ela gera muito prurido. Prurido que é coceira. Então, a gente vai, ao ponto que ele vai picar, vai gerar uma coceira. Então, o que que você vai fazer inconscientemente? Por que inconscientemente? Porque o horário de ação desse inseto, que é o triatomínio, geralmente é pela noite. Então, geralmente, ele vai picar enquanto você está dormindo. E onde que ele vai picar? Nas áreas que geralmente estão descobertas, que é provavelmente o rosto, certo? Então, quando ele picar ali, então vai gerar uma coceira, você vai lá inconscientemente, dormindo, coça. E aí, quando você coça, você vai colocar todo aquele... todos os protozoários para dentro. E aí sim, o tripomastigota metacíclico, que está presente nas fezes do barbeiro, vão ganhar a corrente sanguínea. E aí, ganhando as nossas correntes sanguíneas, ou melhor dizendo, a nossa corrente sanguínea, né? Eles vão invadir diversas células e diversos tecidos. Então, eles vão se espalhar, invadindo as nossas células dos nossos tecidos. E aí, lá dentro, eles vão se transformar em amastigotas, que é a forma replicativa, e aí eles vão se multiplicar até que aconteça o rompimento da célula. E aí, quando a gente tem o rompimento da célula, a gente tem a formação do tripomastigota sanguíneo. E aí, esse tripomastigota pode invadir novas células ou ainda pode ser capturado pelo uma nova picada de um novo inseto, de um novo barbeiro. Beleza? Essa situação é interessante do barbeiro, porque por que é o barbeiro? Porque geralmente ele pica no rosto. Por que ele vai picar no rosto? Não é uma preferência dele? Não é bem uma preferência dele, porque o resto do corpo geralmente vai estar coberto, né? Porque o pessoal dorme cobertinho até aqui, né? Beleza? Então, é isso que acontece. E aí, qual que é a fisiopatologia? A fisiopatologia é a forma como ele vai acometer as nossas células. Então, como é que vai acontecer isso, galera? Vai acontecer da seguinte forma. É causada pela destruição, pela entrada e pela destruição das células. Então, assim, o parasita entra nessas células, se multiplica e destrói. Então, essa é a principal fisiopatologia da nossa doença, entendeu? Então, assim, quando ele entra e se multiplica e sai dessa célula, ele faz um estrago. E isso acontecendo em larga escala, acaba por danificar os nossos tecidos, que é o que a gente vai ter como fisiopatologia principal e também como manifestação clínica principal. Então, as manifestações clínicas são em decorrência dessa fisiopatologia. Vocês estão conseguindo compreender? Então, vamos lá. Então, preste atenção aqui. Quais são os outros tipos de fisiopatologia? São justamente por reações inflamatórias
causadas por essa entrada e destruição das nossas células. Então, vai causar reações inflamatórias que, em tecidos específicos, vão causar as manifestações clínicas mais cruciais para essa doença, que vai acontecer onde? Principalmente no coração e também na forma intestinal, beleza? Então, vai acontecer basicamente isso, na forma do digestório, com a lesão dos neurônios, e também na insuficiência cardíaca, com a lesão do tecido miocárdio, beleza? Então, tranquilo. Então, quais são as manifestações clínicas? Então, as manifestações clínicas, elas são diferentes de acordo com a fase da doença. Então, vamos dividir primeiro a fase da doença. Então, a gente pode ter a fase aguda e a fase crônica dessa doença, beleza? Então, a fase aguda é quando a gente tem 14, ou melhor dizendo, de 4 a 12 dias após a infecção, a gente vai ter a forma aguda, que são por sintomas característicos. E aí depois, quando a gente tem um quadro crônico, é que a gente vai ter esse tipo de diagnóstico sindrômico. Bom, quando é que vão acontecer também essas manifestações clínicas crônicas? Geralmente 60 dias após a inoculação desses protozoários. Beleza? E aí, vamos falar primeiro da porção aguda. Então, quais são esses sintomas? Os sintomas, geralmente, eles são inespecíficos. Então, o que significa ser inespecífico? Que eles podem ser relacionados a essa doença, mas também a uma série de outras doenças, como, por exemplo, febre prolongada, anorexia, adinamia e mal-estar geral. Então, sim, existem uma série de doenças que podem cursar com esses mesmos sintomas, mas a gente tem sintomas-chave que vão fazer com que a gente tenha essa diferenciação para a doença. Olha só, a gente tem dois principais, que é o chagoma de inoculação e a febre constante. Essa febre constante, ela pode ser de até 12 semanas. Então, essa febre constante é um sintoma mais característico dessa doença. E o outro é o chagoma de inoculação. O que é o chagoma de inoculação? É como se fosse uma lesão causada pela picada do barbeiro. Então, a picada do barbeiro, ela vai gerar uma lesão infiltrada, que é uma lesão maior, que ela é pouco dolorosa, eritematovilácea, que é esse nome esquisito, de aderência elástica e adenomegalia. Então, assim, a gente vai ter um olho bem inchado, assim, mais chucramente falando, né? Então, a gente vai ter um olho bem inchado, que é um sinal característico. Só que, olha só, não precisa ser no olho. Quando a gente tem essa lesão no olho, aí a gente chama de sinal de Romann. Mas o chagoma de inoculação ele pode também ser em outra área do rosto. Beleza? Mas quando a gente tem esse sinal bem característico no olho, a gente chama de sinal de Romann. Beleza? E aí, vamos falar agora das crônicas. Então, as crônicas, que não são as crônicas de Nárnia, podem ser, ou melhor, são as manifestações clínicas que acontecem depois de 60 dias. E aí, nos exames sorológicos, como é que a gente caracteriza essa manifestação crônica, essa manifestação tardia? É quando a gente tem o IgM negativo e o IgG positivo. Então, quando a gente tem esse achado, quer dizer que a gente tem uma fase tardia, uma fase crônica. E aí, por que vai ter o IgG positivo? O IgG positivo é quando a gente já tem um outro tipo de manifestação do nosso sistema imunológico. Beleza? E aí, quando a gente tem, por exemplo, IgG positivo e IgM positivo, não quer dizer que a gente tenha uma fase crônica. Mas essa fase crônica está se transformando em essa fase aguda em fase crônica. Beleza? E aí, quando a gente tiver um IgM negativo e um IgG positivo, aí sim temos uma fase crônica. E essa fase crônica, falando aqui para vocês bem resumidamente, ela pode se dividir em 3, ou melhor dizendo, 4 tipos. Forma cardíaca, forma digestiva, a forma mista e a forma indeterminada. Vou explicar
um geral dessas formas, e aí vou deixar linkado esse mapa mental para que você consiga acompanhar ele na íntegra e ver tudo aquilo que ele pode se mutar, né, nas diferentes formas e quais são as principais características. Então vamos falar bem resumidamente. A forma cardíaca é quando ela vai atingir o tecido cardíaco. Então quando a gente tem predominantemente o tecido cardíaco como sendo lesado, então a gente vai ter uma forma cardíaca. Agora falando da forma digestiva, quando a gente tem um acometimento sobre as células do tecido digestivo, a gente vai ter a forma digestiva. E aqui a característica principal é o megacólon e o megaesôfago. Só relembrando, a forma cardíaca, o que a gente vai ter de mais clássico é o coração estando aumentado. E isso quer dizer para a gente uma cardiomegalia. Beleza? E aí a gente tem a forma mista, que corresponde ao mix, né? Um blend da forma cardíaca juntamente com a forma digestiva. E aí, por último, na forma indeterminada, é aquela forma em que a gente não vai ter uma manifestação clínica com sintomas. Então, a gente não vai apresentar uma manifestação clínica propriamente dita. Mas essa forma indeterminada, ela pode se reverter em uma forma cardíaca ou digestiva, ou ainda mista, sem nenhum problema. Então, não é porque o paciente tem uma forma indeterminada que ele não vai apresentar tardiamente, posteriormente, alguma das outras duas formas. Ou melhor dizendo, das três formas. Esqueci de novo dela. Então, depois vocês dão uma olhada aqui no como ela acontece. E aí, vamos falar agora sobre o diagnóstico. Como é que a gente consegue fazer o diagnóstico e, com base nesse diagnóstico, fazer o diagnóstico diferencial de cada uma dessas formas, beleza? Então vamos apresentar primeiro como a gente faz a diferenciação entre a forma aguda e a forma crônica. Então se a gente estiver suspeitando de uma forma aguda, a gente vai pedir certos exames. Uma forma crônica, outros exames completamente diferentes, beleza? Ou pelo menos a forma de interpretá-los que vai ser diferente. Então vamos falar sobre a forma aguda primeiro. Então, na forma aguda, a gente pode ter alguns métodos. A gente pode ter a visualização do parasita, que é a visualização direta, e aí essa visualização ela pode ser feita por alguns exames. Ela pode ser feita por esfregaço sanguíneo, por gota espessa, método de concentração de Strout, que esse método ele é mais indicado àqueles pacientes que tiveram um resultado a fresco negativo, que foi justamente de gota espessa e esfregaço sanguíneo. Além disso, a gente pode ter a visualização do parasita por meio da imunofluorescência indireta, né? Esse IFI indireto, beleza? Bom, como é que a gente pode também fazer outro tipo de exame para a forma aguda sem ser por visualização do parasita? Por meio da sorologia. E aí eu já expliquei para vocês mais ou menos como é que isso vai funcionar, né? Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ter o IgG negativo e o IgM positivo. E aí pode ser feito pelo método de ELISA, né? Que é muito comum da gente ter esse método lá para ver os pacientes soropositivos para HIV, né? Isso aí a gente conhece bastante até do comum, do cotidiano, se a gente escuta isso. Mas também essa sorologia ela pode ter o IgG positivo e o IgM também positivo, os dois concomitantes, beleza? Então isso nada impede. Mas quando a gente tiver o IgG positivo e o IgM negativo, já falei para vocês, o que a gente vai ter? Exatamente, a forma crônica. Então já que a gente falou dela, antes da gente partir para a forma crônica, vamos só falar por último, que eu acho que é o mais interessante, assim, de curioso, que é o xenodiagnóstico. Como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar por meio do seguinte, a gente vai ter, olha só que loucura, a gente vai ter a picada de insetos selecionados, certo? Então a gente vai pegar assim, a gente tem a suspeita desse paciente. Esse paciente está com suspeita de ter uma fase aguda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar insetos que são cultivados no laboratório, que são barbeiros, mas que não estão contaminados, e a gente vai fazer com que pique aquele paciente. E depois de um certo tempo, a gente pode pegar e observar dentro desses insetos a formação de tripomastigotas metacíclicos. Mas olha só que loucura, chega a dar um arrepio aqui na espinha. Que coisa, né? Você vai pegar um inseto e fazer com que ele pique o paciente e depois ver se aparece
os tripomastigotas dentro do inseto. E isso é muito assim, estranho de pensar, mas é uma forma que é bem vista, no sentido de que dá um resultado bastante positivo. Mas o problema é que dá uma repulsa no paciente, né? Então, às vezes, eles põem uma caixa, assim, para você colocar o braço dentro, para não dar essa repulsa que ele acredita que deu em mim e em você também, né? E agora vamos falar um pouco da fase crônica, e ela é feita, o diagnóstico, apenas por testes sorológicos. Só que a gente não vai fazer um teste só, como a gente fez aqui para a sorologia do caso agudo, né? Então a gente vai usar duas reações em paralelo, que é pegar dois testes e observar o resultado desses dois testes, né? Então a gente vai pegar esses testes que estão citados aqui, ó, pode ser o ELISA, IFI, HI, CLIA e o Waterblot também. E aí os resultados, como eu já falei para vocês, vai ser de IgM negativo e IgG positivo no caso de pacientes soropositivos para doença de Chagas. E aí a gente vai estimar que tem mais de 60 dias que esse paciente foi picado pelo barbeiro, ou melhor, que foi contaminado pelo Trypanosoma cruzi. Beleza? E aí, por último, vamos abordar com relação ao tratamento. O tratamento ele pode ser feito por dois tipos de medicamento. Quais são esses dois tipos? O benznidazol, que é a primeira escolha, e o nifortimox. E aí, qual é a eficácia desse tratamento? Tá? Em casos agudos, a eficácia é mais de 60%. Em casos crônicos, de 50% a 60% de controle do caso. E em casos congênitos, que é quando passa da mãe para o filho, é mais de 90%. Beleza? E aí o critério de cura, como é que a gente vai avaliar se o paciente foi curado ou não? A gente vai pegar o paciente e avaliá-lo e anualmente, durante 5 anos. Então, todo ano a gente vai fazer os testes sorológicos. E aí, se a gente tiver 2 testes negativos, quer dizer, em 2 anos ele testar negativo, quer dizer que a gente vai ter um paciente com um critério de cura positivo. Então, ele vai estar um paciente curado. Só que é interessante a gente observar que esse tratamento e esse critério de cura, os dois juntos, só servem para determinar critério de cura em casos agudos. Então, se a gente tiver testes negativos, por exemplo, para casos crônicos, não indica que a gente teve uma cura desse paciente. Beleza? Então, importante lembrar isso. E aí, por último, vamos falar só aqui um pouco sobre quais são as espécies do inseto, que é o triatomínio, que podem fazer a transmissão. Então, são todos esses aqui que podem fazer. Só que esse aqui, último aqui, que é o principal, ele foi considerado erradicado. Então, ele foi erradicado, por isso que a forma vetorial está sendo reduzida e a forma oral está sendo propagada, né? Então, é o seguinte, era isso que eu tinha para falar para vocês. O último recado é que esse mapa mental vai estar linkado aqui embaixo, para você ter ele na íntegra, para você conseguir estudar, e a gente espera ter ajudado, beleza? Tentamos ser o mais objetivo possível, e qualquer coisa, nossas redes sociais estão à disposição para eventuais dúvidas, beleza? Foi um prazer tê-los aqui, até a próxima!